Eu acredito que muito disso aí, a gente já falou de mentalidade, mas eu acredito que uma das coisas mais importantes no começo da vida financeira de alguém é ela não ficar se comparando. E eu acredito que as pessoas se comparam muito. E isso faz com que elas não consigam decolar. Então, por exemplo, é muito fácil a gente dizer, né, mas você vê muito profissional do mercado financeiro falando assim: você tem que gastar menos do que você ganha. Isso, sinceramente, é óbvio. Mas por que as pessoas não conseguem gastar menos do que elas ganham? Porque, normalmente, no meio em que você se encontra, você se compara. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast O Investidor. Aqui nós discutimos as estratégias que você pode utilizar para sair de vez dos problemas financeiros e para se tornar um investidor vencedor. Isso é, aquele investidor que realmente ganha dinheiro investindo. Meu nome é Júlio César. Meu nome é Daiane Mendes. E o tema de hoje é: por que a sua vida financeira não decola? Eu tô aqui com a minha esposa novamente. Maravilha, que tema, hein? Muito bom. Muito bom. Eu já vou começar indo direto ao ponto. Então vamos lá. Não vamos perder tempo, hein? Seguinte, onde as pessoas mais pecam quando se fala em finanças pessoais? Muito boa pergunta. Eu acredito que a gente teria várias respostas para isso, mas para mim, o que é muito claro é que as pessoas pecam muito na mentalidade. Poxa, Júlio, mas mentalidade é exatamente isso. Só para vocês terem uma ideia, existe um autor que chama T. Harv Eker, que ele fala sobre a mente milionária, né? Qual que é os segredos dessa mente milionária. Inclusive tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Eu vou deixar esse livro, o link dele, aqui embaixo na descrição. E para quem está ouvindo o podcast, eu vou tentar deixar em algum lugar, não sei se dá para deixar também na descrição, mas qualquer coisa você vai lá no meu canal do YouTube, vai ter o link do livro. Mas ele fala muito sobre essa coisa da mente milionária, e o T. Harv ficou conhecido muito porque ele falava que em 5 minutos, uma conversa de 5 minutos, ele conseguia identificar qual que era a mentalidade financeira da pessoa, de forma que ele sabia se a pessoa tinha um caminho de sucesso, né, nas finanças ou não. Então ele ficou muito famoso por isso. E por que a mentalidade é tão importante? Na minha visão, quando as pessoas acham muito que só você estudar, ter uma boa formação, um bom trabalho, e isso vai representar o seu sucesso. Mas muitas das vezes a gente vê pessoas que nem têm ensino, né, formal, às vezes nem fizeram mesmo um ensino médio ou mesmo um ensino fundamental, e que conseguem atingir a independência financeira, a riqueza mesmo, né? Tem pessoas que chegam a ficar muito ricas sem ter nem um ensino fundamental completo. Aí você pensa, poxa, por que isso acontece, né? E por que pessoas muito bem estudadas, pessoas que têm mestrado, doutorado, não conseguem ter a mesma renda no final da vida, né? Muitas vezes a pessoa se torna um professor mediano, não um professor mediano, às vezes ele como professor é muito bom, mas o salário é muito baixo, né? A mentalidade financeira faz muita diferença aí. Às vezes a gente acredita que pessoas com formações do tipo economistas, né? Nossa, são bem-sucedidos na finanças. Porque o economista entende de finanças, ele vai ser rico, né? Exatamente. E no fundo, quando você conhece alguém assim que é economista, você olha para a vida financeira dele e fala assim: ué, aonde que foi ele tá errando, né? O que tá acontecendo? É claro que não podemos generalizar aqui. Tem ótimos economistas que entendem muito, sabem muito, são grandes profissionais, mas nós estamos falando só da mentalidade, né? Muitas vezes, se você pegar a maioria dos profissionais do mercado financeiro também não são ricos, olha que coisa, né? Então assim, por que isso acontece? Na minha visão, é a mentalidade financeira que faz a diferença. A mentalidade é tudo. E muitas vezes a pessoa nem tem uma formação, como disse, formal, e já consegue ter essa mentalidade. Então a pessoa tem que sempre ter em mente, cara, onde está meu furo? Por que eu não consigo chegar aonde eu deveria chegar? Normalmente você não tem a mentalidade de crescer, de ganhar mais, de você talvez criar um negócio. A gente vai falar muito sobre isso aqui, talvez nesse podcast, né, por conta do tema. Ou então está faltando alguma coisa, talvez você esteja com um nível de olhar para o outro muito, muito grande, assim, sabe? Eu acho que a mentalidade é tudo. A mentalidade é tudo. Tem formas de você trabalhar a mentalidade. Eu ensino isso nos meus treinamentos, como você pode trabalhar a mentalidade. Mas eu tenho certeza que esse aí, com certeza, é um dos maiores furos que as pessoas têm. Maravilha. O lance é entender os porquês e buscar os ajustes, com né? Com certeza.
E o que você acha que é comum em questão de mentalidade a todas as pessoas que têm sucesso nas finanças? Bom, eu penso que essas pessoas, já que a gente está falando delas, né? Penso que essas pessoas têm algumas características do tipo: elas sabem que disciplina é liberdade. Já começa por aí. A disciplina de fazer as coisas traz liberdade, porque muita gente acha que você ter disciplina é você, mas aí eu perco minha liberdade, eu não posso fazer nada que eu quero. É tudo muito regradinho. Tudo muito regradinho, eu não consigo me encaixar nisso. Mas justamente a disciplina é liberdade, né? Outra coisa que essas pessoas têm muito, você pode reparar que toda pessoa que tem um sucesso financeiro, ela está rodeada de pessoas que realmente têm uma mentalidade parecida com a dela, ou uma mentalidade até melhor, né? É aquela história, né? Aquela velha história. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Então, andar com as pessoas corretas, não é você se tornar amigo só de milionário, porque tem gente que acha que é isso, né? Agora tem que virar só amigo de milionário para ser milionário. Não estou falando isso. Mas repare, a maioria dos seus amigos mais próximos deve ter um salário muito parecido com o seu. Olha que interessante. Eu já testei isso com muitas pessoas por aí. Eu perguntava, né? Pega aí seus 5 melhores amigos, né? Porque tem aquela história, você é a média das 5 pessoas com que você mais anda, né? E eu perguntava, pega aí mais ou menos os seus 5 melhores amigos, as 5 pessoas que você mais anda. Eles têm um salário muito diferente do seu? Dificilmente você ganha 2 mil e o cara é milionário. Dificilmente. Ou dificilmente você é milionário e tá com um cara que não quer muito crescer e vive convivendo com a pessoa que não... Muito difícil isso acontecer, porque um tende a puxar o outro. Então o que está mais embaixo tende a se inspirar em quem está mais em cima para crescer. Então essa mentalidade, essa vontade de você querer estar com pessoas que já atingiram aquilo que você atingiu faz muita diferença. E é por isso que, por exemplo, pessoas que não têm uma grande formação na área tanto financeira ou não tem formação nenhuma, não tem um estudo tão formal, às vezes elas têm em volta de si pessoas que pensam muito à frente, pessoas que já estão em um caminho de sucesso, de riqueza, não só de estudo, assim, mas de empresariado, de entender os negócios, de entender de investimentos. Então, isso faz grande diferença. Você acha que a experiência de vida conta muito nisso? Assim, as dificuldades que a pessoa passou no início da vida? Mas e aí, ao longo do processo de desenvolvimento dela, ela soube do jeito dela. Sem dúvidas, às vezes a pessoa teve essas experiências da vida, essas experiências moldaram a personalidade da pessoa de tal forma que ela tem um ímpeto maior de procurar alguma coisa. Mas chega um ponto que ela fica estagnada. Pode ser que esse ponto já seja no sucesso financeiro. E aí muitas pessoas que estão à volta vão acabar crescendo junto porque estão ali convivendo, né? Mas em algum momento ela trava. E aí se ela trava e ela é a pessoa mais inteligente da mesa, né? Ela vai ficar ali até que ela consiga encontrar novas pessoas que tenham uma cabeça de crescer um pouco mais. É por isso que os grupos de mastermind são tão importantes, né? Para quem nunca ouviu falar em grupos de mastermind, os grupos do Napoleon Hill, né? O Napoleon Hill criou essa terminologia de mastermind, que é a mente mestra, né? Era justamente isso. Ele criou a terminologia porque ele percebeu que os grandes milionários na época nos Estados Unidos, eles tinham grupos que se reuniam de tempos em tempos para trocar experiências de negócios. Mas não necessariamente essas pessoas tinham um negócio no mesmo ramo. Não. Simplesmente a mentalidade de uma acabava influenciando a outra e eles cresciam muito mais do que cresceriam sozinhos. Uma troca de experiências. Exatamente. De vivências, né? Então isso eu vejo que é comum a praticamente todas as pessoas, mesmo que ela não saiba que faz isso. Porque às vezes a pessoa nem percebeu que faz o networking ali com pessoas, né, que estão um grau acima. Mas isso acontece, isso é um padrão, né? E uma outra coisa que para mim é muito clara, que faz com que as pessoas tenham essa mentalidade diferenciada, é justamente ela entender que primeiro você tem que ter a mentalidade, o pensamento. Porque o pensamento gera um sentimento de querer agir ou não. Aquele sentimento, aquele ímpeto de realização. O ímpeto faz você agir. Então o pensamento leva ao sentimento, que leva à ação, e a ação leva a um resultado. Mas tudo começa lá no pensamento, tudo começa na mentalidade. Então eu acredito que é por isso que essas pessoas têm
um diferencial em todas as outras, e como eu falei aqui, não é o ensino formal que faz a diferença, é a mentalidade. Então busque primeiro transformar a tua mentalidade, porque se você fizer isso, tenho certeza que você vai atingir grandes coisas. Isso é tão verdade que você está falando, que eu já vi várias pessoas que não têm estudo nenhum praticamente, né? No máximo assim até o ensino médio, e são pessoas muito bem sucedidas na vida financeira delas. Com certeza, né? Então, de acordo com as experiências ruins, né, que ela teve ao longo da vida, às vezes até dos familiares, né, dos pais, né, que ela percebeu que as coisas não caminhavam bem, ela foi buscando ajustes, às vezes perguntando para um, vendo a experiência do outro. Exatamente. E buscando um caminho em que ela se sentisse mais segura, vamos dizer assim, né? Com certeza. E a gente vê isso acontecer muito em famílias que às vezes o pai não tem muita formação, né, educacional, por assim dizer. Então o pai é uma pessoa simples, é um fazendeiro, uma pessoa que não teve muito estudo, mas o pai cria um império. E os filhos acabam fazendo um mestrado, um doutorado e tudo, mas não tem o mesmo sucesso financeiro dos pais. Isso acontece demais. Por quê? Porque de alguma maneira aquele pai, ele criou a mentalidade correta, criou a mentalidade vencedora, mesmo empiricamente, mesmo ali pelas experiências do dia a dia, ou convivendo com outras pessoas que estavam naquela situação, naquele ciclo, naquele meio, né? Já o filho, não necessariamente. O filho foi para um lugar onde ele era ensinado, onde ele era focado a estudar 100%, não pensar tanto nas finanças, não pensar tanto em negócios, não pensar tanto em crescimento financeiro. Afinal, já tinha alguém cuidando disso, Exatamente. Né? Então ele estava, de certa forma, tranquilo nessa parte financeira. Então ele focava apenas em estudar uma especialidade. E por estudar só essa especialidade, talvez ele tenha perdido o senso do todo, no sentido financeiro da coisa. Claro, não tem problema nenhum a pessoa ser um médico, um economista, um engenheiro, e queira focar nisso. Mas ela também pode ser um engenheiro, um médico, um dentista, enfim, um profissional do mercado, bem sucedido financeiramente, né? E muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo isso, e dependendo até dos pais. Entendi. Bom, e afinal, por que a vida financeira das pessoas não decola? Eu acredito que muito disso aí, a gente já falou de mentalidade, mas eu acredito que uma das coisas mais importantes no começo da vida financeira de alguém é ela não ficar se comparando. E eu acredito que as pessoas se comparam muito, e isso faz com que elas não consigam decolar. Então, por exemplo, é muito fácil a gente dizer, né, mas você vê muito profissional do mercado financeiro falando assim: você tem que gastar menos do que você ganha. Isso, sinceramente, é óbvio. Mas por que as pessoas não conseguem gastar menos do que elas ganham? Porque, normalmente, no meio em que você se encontra, você se compara. Então, se você conseguiria gastar menos do que você ganha, mas para isso você teria que deixar de ter um carro. Às vezes, né? E às vezes você teria que deixar de ter um carro. Às vezes você teria que deixar de viajar. Às vezes você teria que deixar de sair para onde as pessoas que você gosta estão saindo. Para os restaurantes caros, ou para os lugares, né, para os lazeres que você não tem condições de pagar. E aí nesse momento o status fala mais alto. O status, né? Acaba falando muito alto. Então assim, nesse momento, você tem que sempre pensar: eu estou me comparando, eu preciso disso, ou eu estou, na verdade, me comparando e isso está me levando a consumir, né? A partir do momento que você entender que você não deve se comparar com ninguém, a vida financeira do outro é a vida financeira do outro. Até porque você não sabe como é que está a vida financeira do outro. Normalmente, mesmo que essa pessoa seja um amigo muito próximo. Eu tenho grandes amigos muito próximos a mim, mas na vida financeira eu não sei o que eles fazem. Você não sabe se a pessoa está pagando só o mínimo do cartão de crédito. Exatamente. Você não sabe se o cara está se endividando inteiro para comprar aquele carro que você vê que ele acabou de comprar. Às vezes ele tem 2, 3 carros. Mas como é que está a vida financeira dele? Às vezes ele pegou uma dívida de 100 mil e você nem sabe. Porque ele não vai te falar isso. Me endividei, peguei 100 mil no banco só para comprar esse carro. Ele vai falar isso? Ninguém faz isso. Então assim, pare de se comparar. Pare de se comparar. Viva de acordo com a sua realidade financeira atual. Então qual que é a sua realidade financeira atual? Se você ganha R$1.000, sinto muito, você não tem condições de ter um carro. Simples assim. Mas o carro é 25 mil, é 20 mil, eu tenho. 20 mil é como se você tivesse que pagar o carro, usar seu salário inteiro para comprar um carro durante 20 meses. Ou seja, 20 meses do seu salário, 20 meses na verdade, né, você vai usar todo o seu salário para comprar aquele carro. Você não tem condições de comprar um carro. Ponto final. O que você tem que fazer é
aumentar os seus ganhos. Então essa parte de aumentar os ganhos é muito importante também, porque às vezes as pessoas ficam só tirando, só cortando, mas é importante você aumentar também o quanto você ganha. Não dá pra você ficar ganhando a mesma coisa e contando dinheirinho, né? Você tem que fazer um plano, muitas vezes de guerra ali no começo, talvez sim, para conseguir se organizar, mas você precisa começar a ganhar mais. Mas se você quer comprar um carro, entenda a sua situação financeira hoje, entenda se aquele carro cabe no seu bolso, e depois você aumente seu salário, né? E depois você pensa em adquirir aquele bem, de preferência em um mínimo de juro possível, né? Então não vá ficar pagando muito juro em cima de um bem. Então eu acho que é isso, assim, as pessoas se comparam muito, e o fato delas ficarem se comparando umas com as outras acaba gerando muitos problemas que elas poderiam ter evitado, né? E isso pra mim é muito claro. E às vezes eu não estou falando só da pessoa que ganha R$1.000, não. Às vezes a pessoa ganha 10 mil e ela quer comprar um apartamento de 1 milhão. Sinto muito, você não tem condições de comprar um apartamento de 1 milhão. Ah, mas eu posso financiar. Não, você não pode financiar, porque o seu salário é R$10.000. Hoje você não tem essa condição. As pessoas se prendem nisso, né, no financiamento, de que eu vou ter muito tempo para pagar, eu vou pagar aos poucos, em parcelas leves, né? Mas tem toda Mas e os juros, né? As pessoas não pensam nisso. Você paga 2, 3 apartamentos só porque você quer ter aquele apartamento agora e ponto final. Mas aí você vai pensar, por que você quer ter esse apartamento agora? Você precisa agora? Preciso. Por quê? Não pode ser num lugar mais simples? Aí já entra aquela coisa, poxa, mas fulano, o que fulano vai pensar? Aí o que ciclano vai pensar? O que minha família vai pensar? Vão achar que eu tô piorando. Se eu vender meu carro que é bonzão e agora eu comprar um Uno, vão achar que eu tô piorando. Eu não posso. Então elas já estão se comparando, estão se preocupando com o que o outro está pensando. Se você fizer isso, você não vai conseguir chegar aonde você quer chegar. É aquela coisa, primeiro você vive com o que tem, ou seja, você faz agora o que as pessoas não querem fazer, para que no futuro você possa usufruir do que as pessoas não podem usufruir. Então lá na frente você vai conseguir com certeza ter uma vida financeira muito melhor do que praticamente todas as pessoas que você conhece. Mas primeiro você precisa fazer o seu agora. E com leveza, né? Com leveza. Sem preocupação. E o legal é que a sua resposta agora trouxe um gancho para a minha próxima pergunta, que é assim... e se a pessoa não quiser se movimentar para isso? Talvez, ela ache que não é prioridade agora. E aí... o que pode acontecer com ela, né? O que pode acontecer se ela não der essa prioridade? Tem uma coisa que eu costumo chamar, né? Na verdade é um conceito que eu tirei do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que é a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Você já viu o rato quando ele está naquela gaiolinha? Ele fica correndo e fica no mesmo lugar. Sim, corre, ela fica girando e ele fica aqui no mesmo lugar, não sai do lugar. Isso que vai acontecer com as pessoas que não tomam a decisão de transformar a vida financeira agora. E isso é para todos, tá? Independente da profissão. Já falei isso algumas vezes aqui, inclusive aqui no podcast. Não importa se você não gosta de finanças. Você não precisa virar o melhor gerenciador de finanças do mundo. Você não precisa virar um profissional do mercado financeiro. Não. As finanças são uma parte tão importante quanto a sua saúde, quanto a sua alimentação, quanto a sua moradia. É tão importante quanto. Então você tem que dar atenção para ela, porque ela vai muitas vezes te sustentar a tua vida depois. Ela que vai fazer a sua velhice ser tranquila, ela que vai fazer você ter condições de viajar para onde você quiser, ela que vai te dar condições, muitas vezes, de sair de um trabalho que você não gosta. Às vezes você está preso pelo dinheiro, mas se você tiver uma vida financeira organizada, com bons investimentos, investindo de forma correta e ganhando dinheiro com isso, certamente você vai conseguir que essa renda que esses investimentos te dão, que é a renda passiva, né, que a gente chama, essa renda que os investimentos vão te dar, vão permitir que você consiga pagar todas as suas despesas sem ter que trabalhar. Então, não adianta. Se você não fizer o que tem que ser feito agora, você vai ficar nas corridas dos ratos, a corrida dos ratos. O Robert Kiyosaki fala muito da corrida dos ratos no seguinte sentido. É aquela situação em que você entra assim que você nasce. Você nasce e aí você vai crescendo, seus pais vão dizendo que você tem que estudar, você começa a estudar, daqui a pouco você se forma em alguma coisa, em alguma área, profissão, entra num estágio, começa a trabalhar, daqui a pouco você consegue um emprego, esse emprego você começa a trabalhar, aí vai lá e se casa, tem filhos e começa toda aquela vida de pagar conta. Paga a conta de casa, tu financia o apartamento, compra um carro,
E começa. Você acabou de entrar na corrida dos ratos, porque quando você financiou um apartamento, provavelmente as pessoas fazem isso que eu falei para não fazer, que é aquela coisa, já se endividam logo no começo da vida, quando era para elas primeiro montarem um patrimônio, mudarem a mentalidade, não, mas elas já se endividam logo e a partir daí elas ficam 20, 30 anos pagando o apartamento. O endividamento começa ali na festa de casamento, já né? começa ali, né? E é o mais comum, viu? Muito comum, porque ainda mais aqui no Brasil é tudo muito caro, né? O casamento é muito caro. É dependendo da cultura, né? O casamento bastante caro. Mas essa corrida dos ratos acontece em todos os países. Isso acontece, é um fenômeno humano. As pessoas tendem a achar que o que elas têm que fazer é estudar, arrumar um emprego seguro, e desse emprego seguro elas vão juntando migalha para conseguir. Juntando migalha não, elas começam a fazer dívidas, melhor dizendo, e aí acham que a vida agora é pagar aquele apartamento durante 30 anos financiado. E aí, daqui a pouco, terminou de pagar o apartamento, acabou a vida. Vai ver os netos e acabou. Essa é uma vida muito pequena, né? O ideal é que as pessoas, desde jovens, ou desde o começo, saiam da corrida dos ratos. E como é que você sai das corridas dos ratos? 10% da sua renda, independente dela qual seja, se for R$600, os R$60, ou seja, 10% desses 600, é para você. Se você ganhar R$1.000, R$100 é para você, como a gente já falou em outros momentos. Se você ganha 10 mil, R$1.000 é para você. E esse dinheiro que é para você, você vai investir de forma que lá no futuro esse dinheiro renda e você não precisa mais ficar preso a um salário para poder pagar suas contas. O que tem que pagar suas contas é o rendimento dos seus investimentos. Isso é comum a todos os grandes investidores que eu conheço. Todos têm essa mentalidade de que o que paga as coisas para eles são os investimentos. Só que quem está de fora não vê isso. Quem está de fora olha para o milionário e fala, nossa, ele ganha um salário alto. Ele acha que o cara ganha um salário alto. Só para vocês terem ideia, tem milionário que nem salário ganha, nem prolabora mais o cara quer. Não precisa mais. A própria renda dos investimentos dele já paga. Mas as pessoas não sabem, ela acha que o cara ganha um salário e ele usa esse salário e vai lá e paga tudo. Não, esse salário ele compra mais investimentos, compra um imóvel, compra não sei o que, investe em ações, tem várias coisas, investe em renda fixa, investe em bois, em galinha, em não sei o que, um monte de investimentos aí que você tem. O cara faz isso, investe e daqui a pouco aquela rentabilidade que esse investimento vai dar, ele usa para comprar mais alguma coisa, para pagar a escola dos filhos, para viajar. É assim que a mentalidade do rico é. Diferente da mentalidade da pessoa que ainda não atingiu isso, né? Eu quero aproveitar essa sua explicação para você trazer uma outra explicação que você sempre traz nos seus vídeos. Eu sei que você fala isso muito nos seus treinamentos, né? Que é a explicação daqueles quadrantes, né? Do quadrante que traz a renda passiva. Isso, sim. Você pode trazer um entendimento melhor sobre isso? Sim, o que esse quadrante mostra, né? É o famoso quadrante do fluxo de caixa do Robert Kiyosaki, né? Esse quadrante mostra o seguinte: no lado superior esquerdo, vou fazer assim porque fica mais fácil para o vídeo e também para o áudio, né? No lado superior esquerdo, a gente tem ali o lado do empregado. O empregado é aquela pessoa que troca o tempo dele por uma renda, por um dinheiro, um salário, né? Então, normalmente ele tem um chefe, um patrão ali e, né, ele troca esse tempo dele por dinheiro. Mas o que acontece no caso dele? Se ele para de trabalhar, a renda dele não entra mais. Por quê? Provavelmente o padrão dele, o chefe, não vai mais pagar o salário dele. Ele não está mais trabalhando, e se ele largar o emprego, ele fica sem renda. Esse é o empregado. Então ele precisa estar empregado, ter um patrão, ter um chefe, um empregador, que pague o salário dele e ele troca então o tempo dele por esse dinheiro, por esse salário. Embaixo, né, então ali no canto inferior esquerdo, né, logo abaixo ali do empregado, a gente tem o autônomo. O que é o autônomo? O autônomo é aquela pessoa que também troca o tempo dele por dinheiro. Então é aquele profissional liberal, né, um dentista, um médico às vezes, que tem uma clínica, né? Enfim, é um profissional que troca o tempo dele, ele é autônomo, ele troca o tempo dele por dinheiro também, mas ele não necessariamente tem um chefe, talvez ele seja o chefe dele mesmo. Mas nesse caso também a gente tem um grande problema. Qual que é o problema? Se ele parar de trabalhar, a renda dele também para de entrar. Esse é o caso de muitos profissionais, né? Dentistas reclamam muito disso, que tem que trabalhar até nas férias, né? Quando está todo mundo de férias, ele tem que trabalhar, porque muitas vezes o dinheiro não entra. Então, assim, é o lado ruim. Todos esses dois, tanto o empregado quanto o autônomo, têm que trocar o tempo deles por dinheiro. Já no canto direito superior, né, a gente já tem um outro agente, um outro ator, melhor dizendo, né?
esse ator seria o dono de um negócio. Esse já é um pouco diferente dos outros dois, porque esse criou um sistema. Ele criou um sistema de forma que esse sistema consegue fazer com que ele tenha renda. Então como é que funciona? Outras pessoas trocam o tempo delas para que ele ganhe dinheiro. Opa, isso já é melhor. Ele não precisa trocar o tempo dele por dinheiro, ele troca o tempo de outras pessoas para que ele ganhe dinheiro. Claro que ele paga um salário para as pessoas para isso, mas ele ganha dinheiro. E ele não precisa 100% estar no negócio. Essa que é a diferença. Então, o dono de negócio, a característica principal é que ele tanto troca o tempo de outras pessoas por dinheiro, quanto ele criou um sistema de maneira que ele não precise estar mais naquele negócio 100% do tempo. Então, ele pode tirar férias, ele pode parar de trabalhar um tempo, um ano, não quer mais trabalhar durante um ano sabático. Ele pode fazer isso, porque o negócio dele vai continuar rodando. Ele criou esse sistema. Então, esse é um ponto muito interessante. Esse já é um ator legal para as pessoas começarem a pensar. E tem o último, que é no canto direito e inferior direito, que é o investidor. O que é um investidor? O investidor é aquele que troca dinheiro por mais dinheiro. Esse também é inteligente, porque ele pega uma parte do dinheiro que ele já tem, investe, de maneira que ele tenha mais dinheiro no futuro. Ou seja, troca dinheiro por mais dinheiro. E o que acontece lá no fim das contas, né, depois de um tempo, os próprios investimentos dele vão sustentá-lo. Então ele vai poder também sair de férias, vai poder parar de trabalhar, porque os investimentos dele é que vão sustentá-lo. Então ele não troca o tempo dele por dinheiro, ele troca dinheiro por mais dinheiro. Então isso é muito inteligente. E eu percebi que as pessoas que tinham sucesso, todas as pessoas que tinham sucesso, estavam do lado direito dos quadrantes. Isso é, ou eram donos de negócio, ou eram investidores. Simples assim. Não tem exceção. Se você for perceber alguém que tem algum tipo de sucesso financeiro, não tem exceção. Ele sempre está nesse lado, em algum dos lados do quadrante. Você pode falar assim, não, Júlio, mas tem pessoas que ganham 100 mil por mês. 100 mil por mês ela consegue, né, ter uma grana muito boa, consegue viajar, consegue tudo. Pois é, mas se uma pessoa que ganha 100 mil por mês, provavelmente ela tem um padrão de vida de alguém que ganha 100 mil por mês. Se ela parar de trabalhar, ela vai ter um problema. Ela pode ganhar 1 milhão por mês, 10 milhões por mês de salário. Se ela parar de trabalhar e ela não tiver investimentos ou for dona de negócios, ela vai ter um problema. Isso acontece muito com jogador de futebol, já percebeu? Eles ganham 10 milhões por mês, por ano às vezes, né? 1,5 milhão por mês, 2 milhões por mês. Mas os jogadores de futebol que não construíram um patrimônio fora, por exemplo, ou não têm investimentos em imóveis ou investimentos em bolsa, ou outros tipos de investimentos, né? Dono de um restaurante, dono de uma boate, ou seja, donos de negócio. Uhum. Os jogadores que não fizeram essa transição, não passaram para o lado direito dos quadrantes, eles têm problemas depois que param de jogar. Por quê? Porque o dinheiro que eles tinham acabou. O salário parou de entrar, como entrava, mas os custos de vida continuam iguais. Então não tem jeito. Se alguém quiser, né, ter algum tipo de sucesso, a pessoa tem que passar para o lado direito dos quadrantes, que é o quadrante dos donos de negócio e dos investidores. Se você ficar só como autônomo e como empregado, a sua vida financeira vai ter muitos problemas. Entendi, Júlio. Agora sim, mudando só um pouquinho do foco, eu queria entender o que você acha de a pessoa focar em cortar gastos, né? Porque existem aquelas pessoas que têm esse foco, né? Só de cortar gastos. O que você acha disso? É uma ótima pergunta essa aí, inclusive, porque eu vejo muitos profissionais do mercado financeiro instruindo as pessoas a fazerem apenas isso, né? Você não vê os profissionais do mercado financeiro falando de ganho, eles falam mais de gasto, né? Olha só, vamos botar os pingos nos is aqui, né? É muito importante você cortar gasto no começo se você estiver numa situação muito difícil. Então você está com uma dívida super, né, descontrolada, está numa situação bem complicada, especialmente de dívida, que eu estou falando, né? Enforcado mesmo. Enforcado mesmo. Aí sim pode ser que você tenha que dar aquele choque, né, de realidade, tem que dar uma segurada, tem que cortar mesmo os gastos para que você consiga sair disso. Tem técnica para fazer isso, né, de qualquer jeito. Eu ensino isso muito nos meus treinamentos. Mas não é o vender o almoço para comprar a janta, não, né? Não, vender o almoço para comprar a janta, mas você tem que dar um choque, né? E tem o que eu estou falando, tem técnica para fazer isso, não é de qualquer jeito, senão você se estrepa lá na frente. Mas o que acontece? Se você não está numa situação de dívida muito descontrolada, o ideal não é que você fique cortando gasto.
é uma coisa, eu chamo a palavra é um pouquinho diferente, né? Melhorar o consumo. Não é cortar gasto, é melhorar o consumo. Como assim, Júlio, melhorar o consumo? Muitas vezes o que você precisa é só ajustar um pouquinho a forma com que você consome. Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de TV a cabo. Se você fosse pela cortar gasto, você ia cortar TV a cabo, certo? Mas às vezes você não quer cortar TV a cabo porque você não tem uma situação de dívida ou de um problema financeiro tão grande. Às vezes você está com uma situação ali que precisa de um ajuste, mas talvez você não precisa cortar o gasto. Talvez você precise consumir melhor. Então, o que é consumir melhor nesse caso? Talvez você precise ligar lá na operadora de TV, a NET ou a Sky, enfim, para negociar um plano melhor. Um plano que talvez tenha as mesmas coisas por um valor menor ou um plano que tenha menos coisas. Que você consiga também consumir, aproveitar praticamente o que você já aproveitava, mas gastando menos. Da mesma forma, você pode negociar um seguro de carro menor. Talvez você pode ter um carro menos caro. Você pode, o que mais? Fazer viagens de forma um pouco mais planejada, então se planejar com mais antecedência, porque você consegue ter pagar menos em hotéis, pagar menos em passagem aérea, então consumir melhor. Isso já vai fazer uma sobra muito boa nas suas finanças, né? Você vai conseguir pelo menos montar a sua reserva de emergência só com a diferença que você está economizando, consumindo melhor. Então você vai comprar um presente de Natal, por exemplo, agora a gente está na época perto do Natal. Muita gente vai lá e compra agora os presentes. É claro que você vai pagar mais caro. É claro, isso é óbvio. Por que você já sabe que vai ter o Natal? Você já sabe que você quer comprar novos presentes. Por que você não compra o presente em uma época talvez de Black Friday, que é um pouco mais barato? Ou antes, às vezes até antes, porque tem Black Friday aí que é Black Fraud, né? Mas você pode comprar até antes, setembro, outubro, se planejar e pronto, deixa o presente guardado. Porque você consegue pagar preços muito menores e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Você não vai deixar de comprar presente para ninguém, você não vai deixar de usar a TV a cabo. Então cortar gasto por cortar gasto não é inteligente. E tem uma outra coisa, se você só corta gasto, daqui a pouco você enche o saco disso, né? Então a verdade é que você também precisa aumentar a sua renda, de maneira que você comece a ficar tirar um pouco a corda do pescoço, colocar a cabeça um pouco para fora da água. Porque se você ficar só nessa coisa de consumir melhor e cortar gasto, consumir melhor, cortar gasto, chega uma hora que aquilo é muito estafante, né? E demora um pouco para você montar um patrimônio que consiga te dar a renda passiva, né? Aquela renda que o investimento te dá. Demora um pouco para essa renda passiva ser relevante ao ponto de pagar suas despesas todas. Então, talvez você largue no meio. E o ideal é que você faça as duas coisas, tanto consumir melhor, quanto ganhar um pouco mais. E para ganhar um pouco mais não tem jeito, né? A gente tem que focar em crescimento profissional, crescimento pessoal, desenvolvimento, fazer novos treinamentos. Então isso é muito importante. Fora isso... Eu normalmente faço uma analogia em relação a uma coisa que é mais próxima de mim, assim, do tipo, uma dieta. Né? Eu tô ali me alimentando super mal, comendo sanduíche, muita carne, pizza, fast food em geral. Sim. E aí da noite pro dia eu passo a comer alface todos os dias da minha vida. Aquilo chega um momento que você não suporta mais. Você não suporta mais. Né? Você, de repente, chuta o balde e volta a ser tudo que era antes. Com certeza, assim. Pode ser que você consiga fazer isso, dando aquele choque, né? Fazendo uma mudança drástica na alimentação. Pode ser que você consiga. São poucas as pessoas que conseguem, mas pode ser que você consiga se você combinar isso com tudo aquilo que eu já falei. Ou seja, uma mudança de mentalidade, tanto com relação à comida, né, de alguma maneira aquilo fez sentido para você, que você começou a estudar um pouco mais sobre os alimentos e começou a fazer muito sentido a mudança drástica de alimentação, mas você também tem que combinar com as pessoas que estão à sua volta. Não adianta a sua família continuar fazendo a mesma dieta e você querer mudar, é muito difícil. Conviver muito mais difícil. Num ambiente em que não corresponde àquilo que você quer. Vai ser muito difícil, né? E também você tem que mudar o ciclo de amizades. Então a galera que você anda lá da academia, ou do crossfit, ou da corrida, da bicicleta, enfim, esse pessoal também está na mesma vibe que você. E isso vai fazer diferença, mas tudo isso somado, né? Então assim, nas finanças é a mesma coisa. Se as pessoas à sua volta estão ali vivendo uma vida de gastos e de jogar dinheiro pro alto. Jogar dinheiro pro alto, né? Assim, gastar com tudo que vem na frente, de viagens, de restaurantes e tudo. E você quer continuar convivendo ali, mas você quer fazer uma mudança drástica no que você tem que fazer na sua vida financeira, é muito mais difícil. Então você tem que conviver com pessoas diferentes e o ideal é que você vá fazendo esse ajuste não de maneira radical,
É mais fácil uma pessoa, por exemplo, na dieta, conseguir fazer uma boa transição de alimentação se ela começa a cortar algumas coisas aos poucos e lá daqui 6, 7 meses, 1 ano, ela tá com uma alimentação já melhorada sem ter que fazer muito esforço para isso, do que uma pessoa que tenta de um dia para a noite mudar a alimentação. Então é muito mais difícil. Finanças é a mesma coisa. Muito bom. Então, pra gente finalizar esse podcast, que eu achei incrível o podcast de hoje, eu acho que até aqui foram um dos melhores. Se você ainda não conferiu os podcasts anteriores, vai lá, confere, porque tá muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim, explica pra gente, Júlio, por onde começar afinal? A pessoa tem que começar primeiro fazendo um diagnóstico, né? E é como eu já falei, eu sempre gosto de dar a analogia do médico aqui, né? Mas é um pouco isso mesmo. O que você faz quando vai ao médico e está com um problema? Você tem ali um diagnóstico. A primeira coisa, você faz um diagnóstico. Depois você, dependendo do tamanho do problema, do tamanho da doença, você tem que tomar um remédio um pouco amargo, né? Então o remédio pode ser que seja amargo, dependendo do tamanho da doença. Mas aí depois você tem um período de convalescência, que é o período que você vai começando a se curar daquele mal, até que o período que você está saudável. Então é a mesma coisa. Nas finanças, o que você tem que fazer? Primeiro faz um diagnóstico das suas finanças atuais. E para isso é importante você pegar pelo menos as 3 últimas faturas de cartão e os 3 últimos gastos, né? Os gastos dos 3 últimos meses, para que você consiga fazer esse diagnóstico. Você vai anotar ali tudo. Você não vai precisar fazer aquela análise e ficar anotando a partir de então todos os gastos que você tem na sua vida. Não. Mas pelo menos dos últimos 3 meses é importante que você faça, porque você vai ter uma média de gastos. Uma leitura da sua realidade ali, né? Com certeza, vai ter essa leitura muito bem feita. A partir daí, você vai conseguir perceber aonde está o furo. E você vai ter que fazer o ajuste. E o ajuste, às vezes, é um remédio amargo. Dependendo do tamanho do seu problema. Ah, mas o meu problema não é tão grave não, Júlio. Maravilha. Então você talvez você tenha que tomar um remedinho ali por algum tempo, não vai doer tanto, mas você tem que tomar esse remédio. Senão o seu problema continua. Se você quiser fazer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, já dizia Einstein, né? Então, você tem que tomar esse remédio independente de qual seja ele. A partir do momento que você começar a fazer isso, você vai ver que você vai entrar num período de convalescência ali, então você vai ter aquela fase em que as finanças começam a melhorar, você vai começar a ver o seu dinheiro investido começar a aumentar, isso vai te dar uma motivação muito boa. É muito legal essa fase, muito legal mesmo. Você começa a ver que você nunca teve tanto dinheiro guardado. É uma sensação muito diferente, né? Porque aquele dinheiro e vai se multiplicando se ele tiver em boas aplicações, falando, nossa, está aumentando. Você começa a sair da tentativa de subir na prancha. Exatamente. E pegar as primeiras ondas, né? Aquilo começa a ficar gostoso, começa a ficar legal. É o período de convalescência, você está começando poxa, agora já estou conseguindo, né, levantar aí, dar uma voltinha, estou começando a comer melhor de volta, está começando a ficar bom, mas já com a cura do mal. Né? Então é até interessante, eu gosto de fazer a analogia do porquinho, né? Se você dá um cofrinho, um porquinho para uma criança, e a criança gosta muito de gastar um dinheirinho que ela ganha, né? Compra um picolé, uma balinha, um sorvete. Se você dá um cofrinho para ela, um porquinho, o que vai acontecer? Se você ensinar ela, né, que ela tem que colocar todo dia um realzinho ali naquele porquinho, daqui um tempo, quando chegar ali, sei lá, 6 meses, 1 ano... Quando o porquinho estiver pesado... ela não vai mais querer parar não vai querer mais quebrar. Ela não vai querer mais usar aquele dinheiro, ela vai querer usar outro dinheiro. E acontece isso com a gente também, quando a gente está falando de investimentos. Então é esse o processo, né? Diagnóstico, toma um remédio amargo se for necessário, ou um remédio, você vai ter o período de convalescência e depois você vai conseguir chegar lá. Show de bola! Que podcast incrível! Eu espero que você tenha gostado e aproveitado todo o conteúdo que a gente disponibilizou aqui para vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Pessoal, não deixe de se inscrever, de seguir lá em todas as plataformas de podcast, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!